Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o último livro que eu li, que é Morando com um Vampiro, da Diana Levine. E a Cassie, que é a nossa protagonista, ela é basicamente uma artista falida, assim, que, como muitos outros, não tem o seu valor artístico reconhecido e ela precisa pagar as contas com outros tipos de emprego. E tudo fica ainda pior quando ela recebe uma ordem de despejo e ela acaba vendo um anúncio que parece bom demais para ser verdade, só que sem fotos de um lugar que parece maravilhoso assim em todos os sentidos, além de o valor do aluguel ser absurdamente baixo. E ela decide ver do que se trata. O apartamento é do Frederick e apesar de tanto o lugar quanto o dono parecerem ter saído do século passado, não há nada obviamente errado com o lugar e a Cassie decide alugar o quarto do Frederick. E assim, não sei se foi inspirado ou não, mas o livro tem exatamente o tom de Teto para Dois, já que eles não ficam em casa nos mesmos horários, eles conversam por bilhetes que são deixados no apartamento. Temos até mesmo uma cena onde os dois se esbarram no banho, como acontece em Teto para Dois. E a Cassie acha o Frederick um homem lindo, apesar de excêntrico, e ele claramente também demonstra ali um interesse por ela, mas ele tenta ao máximo ser respeitoso, já que ele realmente é alguém do século passado, né? Porque não é uma grande revelação, né, gente? O nome do livro é Morando com um Vampiro, então a gente sabe exatamente do que a história vai se tratar. E após 2 semanas morando juntos, a Cassie volta mais cedo pra pegar o caderno de desenho que ela esqueceu em cima da mesa e ela encontra a geladeira cheia de bolsas de sangue, além de ver o amigo do Frederick, que é o Reginald, se alimentando delas como se fossem uma caixinha de suco. Então ela surta completamente, foge até a casa dos amigos dela e nem mesmo deixa o Frederick explicar a situação. Só que 2 dias depois ela recebe uma carta dele e ela pensa melhor no assunto, então ela decide encontrar ele num lugar neutro para que eles possam esclarecer algumas das coisas, enfim. E ela descobre que o Reginald fez no passado uma poção errada, de alguma forma, isso não fica muito claro, e isso deixou o Frederick em coma por mais de 100 anos. E ele acordou um mês atrás, sem nenhum entendimento sobre o mundo, sobre como as coisas são agora. E esse foi o motivo dele querer dividir o apartamento com alguém. Para ele poder se atualizar sobre o tempo que ele ficou desacordado. E ele garante a ela que ele não se alimenta de seres vivos de nenhuma forma, só de bolsas. Então, quando ele promete, né, que ela não vai encontrar mais nenhuma bolsa, nenhum resquício do que ele é, digamos, né, no apartamento, ela decide voltar atrás e continuar morando com ele. Agora que ela sabe exatamente o que ele é, ela começa a ajudar ele mais ativamente para se adaptar. Como lidar com a internet, com redes sociais, transporte público, ela até mesmo leva ele para comprar roupas, porque ele usava ternos completos, enfim, do século passado, né? E os dois estão desenvolvendo um relacionamento ali que é muito claro. Mas no começo de cada capítulo, nós temos algumas coisas do ponto de vista do Frederick. Às vezes o histórico de pesquisa do Google, que ele pesquisa sobre beijar e diferença de idade, cartas que ele troca com a mãe dele, mensagens que ele troca com o Reginald. E assim, eu acho que o grande plot do livro virá quando a mãe dele aparecer e tentar forçar ele a se casar ou alguma coisa assim. Já que antes de ele dormir por 100 anos, parece que ele estava prometido para alguém. Isso com base nesses trechos que tem no início do capítulo. A Cassie acaba encontrando um artigo sobre como beijar no computador dela. E ao falar com ele sobre estar pesquisando isso, os dois acabam se beijando pela ciência, sabe? Ai, só pra gente ver se você sabe fazer isso, se mudou alguma coisa nos últimos 100 anos, assim, uma patifaria. Mas uns dias depois ela leva o Frederick junto com ela numa festa na casa do mesmo amigo dela para quem ela fugiu quando eles brigaram. E só que ela fica deprimida quando ela descobre que o quadro que ela passou semanas trabalhando para uma exposição não foi escolhido. E o Frederick consola ela, então os dois deixam todas as barreiras para trás, eles vão para casa e tem uma noite assim muito caliente juntos. No dia seguinte, a Cassie chega em casa e ela encontra uma mulher gritando com o Frederick.
Então, ela descobre sobre o noivado, porém ele explica que ele nunca nem teve um relacionamento com essa mulher e que foi a mãe dele que fez o acordo enquanto ele ainda estava em coma, justamente porque ela não concordava com o fato de ele não se alimentar da fonte viva, né, por ele agir do jeito que ele queria. E ela meio que queria forçar esse casamento para ele voltar aos valores tradicionais deles. Então, além disso, a família da noiva está na cidade, então ele diz que ele vai falar com eles para resolver essa questão definitivamente, já que ele já mandou várias cartas, várias mensagens e eles seguem ignorando o que ele diz. Só que ele não volta para casa depois da reunião com eles. Então a Cassie, ela vai fazer uma entrevista de emprego que ela tinha agendado numa escola bem legal e depois ela se encontra com o Reginald, que diz que tem algo errado e que o Frederick está com problema. Então, para salvar ele, a Cassie grava um vídeo meio que expondo os vampiros e ela envia para a mãe deles dizendo que se o Frederick não for libertado, o noivado acabar, ela vai postar esse vídeo no TikTok e revelar para todos os humanos a existência deles, ao mesmo tempo que a Esmeralda, que é a noiva, afirma para os pais dela que ela não quer se casar com um cara que prefere estar numa masmorra do que estar com ela. Então a mãe dele chama a Cassie e diz que vai soltar o Frederick se o vídeo for apagado na frente dela. O que, assim, quando eu tava lendo, porque eu li esse livro no meu clube, então, assim, a gente lê um número determinado de capítulos por dia. Quando chegou nessa parte, eu falei, pô, é uma armadilha, ela não vai libertar ele, não, ela só quer que a Cassie, quer matar a Cassie porque ela pode gravar outro vídeo a qualquer momento, né? Só que não era uma armadilha. É exatamente o que ela fez. A Cassie apagou o vídeo e ela soltou o Frederick. E daí nós temos um epílogo bem fofo da história, onde um ano depois a Cassie, ela é professora de artes naquela escola que ela fez a entrevista. Ela tá super feliz, super realizada com o trabalho dela e o Frederick pede que ela pense em se transformar, para que eles possam viver juntos por toda a eternidade, ao que ela decide saber mais sobre o que ele é e pensar no assunto, já que ele sempre respeitou essa decisão dela de nunca falar sobre isso de nenhuma forma. E assim, esse livro, ele foi uma leitura tão fofinha, tão divertida, completamente previsível. Você ia lendo, você sabia, eu digo leitora de romance. Quando a gente lê vários romances, a gente vai pegando os padrões. Então assim, você ia lendo, você ia sabendo exatamente o que ia acontecer. Tinha várias semelhanças a clichês de romance, muita semelhança com Teto para Dois. Só que ainda assim, foi um livro muito bom, porque você dá risada em vários momentos da história. E eu adorei porque ele serviu tipo como um descanso, sabe? Quando você lê uma saga muito foda, ou quando você lê um livro muito pesado, assim, você lê um livro como Morando com um Vampiro, você descansa, é leve, é previsível, você dá risada e assim, a leitura flui. Tanto que eu deixei para ler a continuação, que é o livro do Reginald, depois que eu ler alguma saga um pouquinho mais complexa, para dar uma descansada mais parecida na cabeça. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem. Até mais!